Sabemos que tem afetado muito a economia portuguesa e todas as empresas. É nosso convidado Jorge Pisco, presidente da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas. Boa noite e obrigado por estar aqui. Falávamos ainda há pouco, quando a reportagem estava no ar, que 99,8%, se eu não estou enganado... 99,9% das empresas em Portugal são micro, pequenas ou médias empresas. Ou seja, é um número elevadíssimo. Eu diria que está aqui grande parte da nossa estrutura empresarial que existe no país e que está a ser claramente afetada pela pandemia. Como é que tem aguentado este impacto e agora com esta nova variante que nos está a atingir a todos? Como referiu, ou seja, 99,9% do tecido económico nacional é constituído por micro, pequenas e médias empresas. E esta é a realidade da economia nacional. E ao longo destes quase 2 anos de pandemia tem sido terrível para o tecido económico nacional e para os micro, pequenos e médios empresários. E esta situação tem tido, como nós, a Confederação, tem vindo a alertar não só o Governo, mas o Sr. Presidente da República, a Assembleia da República, é necessário que hajam medidas eficazes para que possam ajudar estes micro, pequenos e médios empresários a sair desta crise. Mas o Governo tem anunciado linhas de apoio a essas empresas. É verdade que houve linhas de apoio, é verdade que houve esses apoios, mas a verdade é que também esses apoios não têm chegado atempadamente e aqueles que chegaram nem sempre foram em condições para fazer face àquilo que são as dificuldades das empresas. E aquilo que é hoje, nomeadamente esta situação que se verifica neste início de ano, com mais esta fase em que vamos estar parados, são medidas que o Governo toma com uma falta de sensibilidade, que foi este o termo que nós utilizámos no final do ano passado, quando o Governo anunciou estas novas medidas, é uma falta de sensibilidade para com os micro, pequenos e médios empresários. Mas por que diz isso? Porque na realidade é o seguinte, ou seja, tomam-se medidas para que se fechem as empresas, se remetam para casa para teletrabalho. Fala-se em que depois se apoiam esses setores que são fechados. Mas é preciso chamar a atenção que há setores que há meses que estão parados, que não são apoiados, porque não são contemplados em termos de não se encontrarem contemplados por o Governo não os contemplar em termos de paragem obrigatória, mas estão parados. Eu refiro-me concretamente, por exemplo, os eventos, os espetáculos, são áreas que há meses e meses que estão parados e cuja atividade é nula. Não é? E isto é terrível para milhares e milhares de empresas e depois para milhares de trabalhadores que vivem essencialmente dessas empresas. Não é? Isso acontece, e ajude-nos aqui também a perceber isso acontece porque o dinheiro não chega ou não é suficiente o dinheiro que o Estado e que o Governo anunciou de apoio a essas empresas não chega às empresas e não é suficiente, ou também, e porque estamos a falar de muito pequenas empresas, muitas delas micro e pequenas, porque esses próprios empresários não sabem e não têm as ferramentas para como chegar a esses apoios. Sabe, os apoios não foram, não só por não serem suficientes, mas foram discriminatórios muitos deles. Tivemos situações que, por exemplo, os sócios-gerentes não foram contemplados de início nos apoios que o Governo teve. Os apoios foram discricionários. Houve uma completa, de início, houve situações complicadas do ponto de vista da burocracia que existia no preenchimento de todo o processo de candidatura, era terrível. Depois, a não existência de com quem contactar para que desse resposta aos empresários face às suas candidaturas e como é que o processo se encontrava, ou seja, não havia quem desse resposta a tudo isso. E aqui, como sempre dissemos, houve aqui uma muleta, se quisermos chamar assim, houve aqui os contabilistas foram o grande apoio que estas empresas tiveram. Porque uma microempresa é constituída por até 9 trabalhadores, ou seja, não tem gabinetes de recursos humanos, não tem gabinetes de contabilidade, são exteriores às próprias empresas. E por isso não têm conhecimento e diariamente estava a sair legislação, mais legislação, toda ela que se alterava diariamente e que era um emaranhado de complicado
capacidade de poder perceber tudo aquilo. E aqui a própria Ordem dos Contabilistas teve aqui um papel fundamental em que, nas ações que foi dando de formação aos seus próprios associados, permitia que eles fossem tendo uma informação que lhes permitisse acompanhar estas empresas. Por caso contrário, as empresas estavam completamente desprotegidas, estavam completamente desapoiadas. Falava nas microempresas, que são empresas com... São 1.200.000, Sim, mas... que têm cerca de... têm 3.800.000 trabalhadores, para termos ideia, ou seja, que têm 78,6% do volume de emprego em Portugal. Ou seja, são números que é preciso termos em conta e que nós chamamos a atenção para o Governo, mas que depois, na realidade, falou-se muito, nunca se tinha falado tanto em micro, pequenas e médias empresas. É verdade, esta é a realidade do tecido económico nacional, mas também é necessário que o Governo, e estamos agora num período já pré-eleitoral, que é necessário que os partidos políticos que vamos ter eleições novamente, mas que não basta que venham a apresentar medidas, como ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro veio novamente falar de algumas medidas que apresentava para o próximo Governo, mas que não correspondem àquilo que é verdade. Ou seja, aquilo que nós temos é necessário que haja medidas efetivas que correspondam às necessidades do país e, nomeadamente, do tecido económico que são as micro, pequenas e médias empresas. O que eu lhe ia perguntar é que falou muito, no caso dessas empresas, até 8 funcionários, muitas delas são também empresas até familiares, e por causa aqui do contágio do Covid, quando há um caso de Covid, depois muitas vezes há confinamentos de pessoas próximas, sejam elas em empresas ou até a nível de familiar, que têm efeito na própria empresa. Têm chegado relatos de situações dessas complicadas por causa destes confinamentos? Tem, ainda hoje, alguns colegas seus, também de outros órgãos de comunicação social, nos colocavam a questão se nós tínhamos já dados se o absentismo, qual era o impacto que tinha nas empresas. É evidente que hoje é um primeiro dia, se quisermos, que é o verdadeiro início do ano, ou seja, não é possível, não há dados que permitam dizer as empresas estão nesta ou naquela situação do ponto de vista de absentismo, apesar dos números que temos de infectados ser bastante elevado, mas ainda amanhã ou depois os números serão bastante superiores. Mas temos alguns elementos que nos permitem ter a ideia daquilo que se passa. Por exemplo, nós sabemos que, não são dados de hoje, são dados também da própria semana passada, de que, por exemplo, na metalomecânica, a par da falta de mão de obra, o que é que leva empresas deste setor? Tem-se vindo a reorganizar o serviço. Nós temos, por exemplo, uma empresa com quem eu falava hoje com o empresário, ele dizia, nós tínhamos amanhã que começar uma determinada obra em que estava previsto levar 10 trabalhadores, vamos começar com 4 trabalhadores. Ou seja, o que é que isto vai levar? Vai levar à dilatação dos prazos de entrega da obra. Certeza absoluta. Vai haver um acréscimo também dos custos da própria obra. Na construção civil a situação é idêntica, também aqui com uma outra característica, que é a falta de matéria-prima que se tem vindo a agravar nestes últimos tempos. Na restauração, todos nós conhecemos, porque diariamente a comunicação social fala sobre a restauração, a diminuição dos clientes é efetiva. Nós temos conhecimento de empresas, de restaurantes que fecharam, optaram por fechar. Porque, isso que eu também lhe ia perguntar, têm números, têm dados sobre o número de empresas que já fecharam por causa desta situação? Que fecharam, quando eu digo fecharam durante este período, durante estes dias agora, de obrigatoriedade de estarem de teletrabalho em casa, e isso, que optaram por fechar, porque para eles é mais rentável estar fechados do que estar abertos, em que o número de clientes diminui, mantendo os custos fixos na mesma, e então preferem estar fechados, salvaguardando essa situação. Mas depois também, o que é que leva ao teletrabalho? Leva a que haja redução do número de trabalhadores que vão aos restaurantes, do número de trabalhadores ou de clientes que possam ir aos cabeleireiros, ou seja, há uma redução aqui também do número de marcações de clientes nos cabeleireiros. A questão dos táxis, quando há um problema de um táxi, ou é o próprio o proprietário do táxi é sozinho, ou se tem mais do que um trabalhador, tem que reorganizar o serviço de acordo com aquilo que é a situação. Nos eventos a situação é diferente, ou seja, os eventos há mais de um mês que não têm, porque esperavam ter algumas iniciativas para o final do ano, mas não tendo essas iniciativas, o que é que levaram a que estão parados? Ou seja, há empresas que há mais de um mês que estão com os trabalhadores em casa e que não têm atividade nenhuma e mais, não têm esses apoios depois também para poderem desenvolver essa atividade. Os espetáculos, e daí idem aspas, ou seja, a programação neste período do ano seria uma altura em que teriam tido atividades de final de ano, de espetáculos, que poderiam ter feito a programação para o próximo ano, ou seja, aquilo que se vai passar é que no próximo ano será pior do que este ano, porque nem a própria programação tem, efetivamente, já prevista para
para 2022. Depois, as creches privadas estão em teletrabalho, ou seja, é uma situação que se foram obrigadas a ter que fechar. O comércio e a indústria, lá está, estas empresas vão se reorganizando também em termos da sua própria atividade. As escolas de condução estão fechadas porque não podem os exames foram adiados, não podem dar aulas, não podem... Há aqui todo um conjunto de situações que são terríveis do ponto de vista da economia e que estas empresas precisam de apoios. Porque quando se fala, o Governo diz, bem, isto fecha-se durante este período, vai haver apoios às empresas e apoios aos trabalhadores, mas não pode ser só para as empresas que são obrigadas a trabalhar. É preciso ter em conta as empresas e este tecido económico que há meses, algumas delas que continuam Qual seria a melhor forma desses apoios chegarem? Nós temos defendido abrir novamente esses apoios. O apoiar tem que existir, mas tem que ter programas de apoio a que estas empresas que não têm sido obrigadas a fechar, mas que têm estado sem trabalho, que possam candidatar-se. É necessário que uma linha que nós temos desde março de 2019, que nós temos defendido isso, que é de 2020, perdão, que temos defendido que era um fundo de tesouraria, ou seja, as microempresas sobrevivem e vivem essencialmente através do fundo de tesouraria. É do dia-a-dia do seu dinheiro. E esta é uma necessidade que o Governo tem que ter isso em conta e esta é fundamental. Porque senão a situação é dramática para as empresas, independentemente depois de diariamente se virem se ver nos órgãos de comunicação que os dados existem em termos do turismo foram melhores este ano que relativamente ao ano passado, mas isto não chega. Ou seja, nós precisamos é de apoios concretos. Não é por acaso que a Confederação aprovou na passada semana já uma carta reclamativa que vai entregar aos partidos políticos e ao Governo, ou seja, carta reclamativa para a próxima legislatura, 2022-2026, com 26 pontos e mais um, ou seja, o primeiro é que as medidas de apoio para fazer face às medidas do Covid e que nós pensamos que são medidas concretas para o desenvolvimento económico do país. Jorge Pisco, muito obrigado por ter estado aqui no 360, no setor, como dizíamos no início, que representa 99,8% do setor empresarial português e que, por vezes, alguns de nós não têm essa noção do impacto que tem na economia portuguesa e na vida de milhares e milhares de trabalhadores. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Um bom ano.